Olá, pessoal! Hoje, então, nós faremos uma lista de exercícios sobre integrais duplas. São exercícios tirados do livro de cálculo, volume 2, do James Stewart, quinta edição. Então, exercício 8. Ele pede para calcular uma integral dupla, dA. Então, a gente vai ter que escolher se é dx dy ou dy dx, o nosso dA. E a região de integração, que ali foi chamada de D, né? Pode ser chamada de R também, tanto faz. O x varia de 1 até 2 e o y varia de 0, então aqui está a reta y igual a 0, até a reta y igual a 2x, que é essa daqui. Então, a gente tem limites constantes aqui em x e temos um limite variável em y. Então, a nossa integral dupla desta função aqui que foi dada, é interessante que a gente faça dy dx. Por quê? Na integral de fora, os limites têm que ser constantes. Então, o x está variando de 1 a 2. E o y está variando de 0 até uma função, 2x. Então, ele tem que ficar na integral de dentro se a gente quiser usar assim direto. Então, a primeira integral aqui é uma integral em y. Então, a gente considera o x constante. Quando a gente resolver essa integral, vai sobrar uma função só de x para ser integrada, então, depois. Então, vamos fazer primeiro essa integral. Quando a gente tem que integrar essa função aqui em relação a y, a gente considera o x constante. Então, esse denominador aqui, x ao cubo mais 2, é uma constante em relação a y. A única coisa que a gente tem que integrar é aqui o y. Então, eu poderia tirar 4 sobre x ao cubo mais 2, é tudo constante. E aí, eu integro o y. Integral de y ao quadrado sobre 2. Aqui o 4 vai cortar com o 2, vai ficar um 2 aqui em cima, substituído o y nos limites de 0 a 2x. Então, aqui a gente ficou com 2y ao quadrado. O y a gente vai trocar por 2x ao quadrado. Então, nós temos 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, x ao quadrado. Então, aqui sobrou a função apenas de x, que eu vou colocar aqui dentro da próxima integral, que é uma integral de 1 a 2 do resultado da integral anterior. Bom, essa integral é em relação a x. Eu tenho x aqui no denominador e tenho x no numerador. Então, eu posso pensar em fazer uma substituição, uma mudança de variável. Poderia chamar todo o denominador aqui de um u, porque aí a sua derivada, 3x ao quadrado, que aparece aqui o x ao quadrado, então eu consigo resolver por substituição. Tá? Então, se este é o du é 3x quadrado dx, eu não tenho 3 aqui, então eu vou multiplicar por 3 e dividir por 3. O 8 é constante, então eu posso tirar para fora da integral, 8 terços. Aí eu coloquei aqui 3x quadrado dx sobre x ao cubo mais 2. Então, o que a gente tem aqui quando fizer a mudança de variável? A gente tem exatamente o du aqui em cima
e aqui embaixo o u. Qual é a integral de du sobre u? É ln de u. Então, essa integral aqui vai ficar ln do x ao cubo mais 2, calculado nos limites de integração, de 1 a 2. Então, ficamos com 8/3, que eu vou colocar ele em evidência. ln, quando eu substituo x por 2, 2 ao cubo é 8, mais 2, 10, ln de 10, menos, quando x for 1, 1 ao cubo mais 2, ln de 3. Então, aqui a gente já calculou a integral. Ainda a gente poderia aplicar uma propriedade aqui dos logaritmos e dizer que ln de 10 menos ln de 3 é igual a ln de 10/3. As duas respostas estão corretas. O exercício 10 também foi dado nessa forma. Agora, eu tenho a região D com o x variando de 0 até y. Então, aqui eu tenho a reta y igual a x ou x igual a y, a mesma coisa, né? A identidade. E o y, ele varia de 0 até 1. Então, aqui foram dados os limites constantes em y e os limites variáveis em x. X igual a 0 é essa função aqui, né, a reta do y, e x igual a y é a reta que está limitando a nossa região D à direita. Então, nesse caso, a gente poderia fazer essa integral dupla de e na y ao quadrado dx dy. Como é que ficam os limites assim? Os limites do y na integral de fora, de 0 até 1, e a integral de dentro, os limites do x, de 0 até y. Resolvo a integral de dentro em x, vai sobrar uma função só de y. Então, vou resolver primeiro a integral de dentro. E na y ao quadrado em relação a x é constante, então ela vai continuar multiplicando. E sobrou a integral de 1 dx é x, calculado de 0 a y. Então, substituindo x pelo limite superior dá y, substituindo o x por 0 dá 0. Então, a primeira integral ficou esta. Próxima integral, de 0 a 1. dy. Como é que a gente resolve essa integral? Nós temos aqui uma função composta, e na y ao quadrado. Então, eu vou ter que chamar o y ao quadrado de u. Se eu tenho que u é igual a y ao quadrado, o du é 2y dy. Eu só tenho y dy na minha integral. Então, eu vou ter que multiplicar e dividir por 2. Então, eu vou colocar já esse dividido por 2 fora da integral. E um 2 aqui dentro. Por quê? Porque o meu du é tudo isso. E aqui eu vou ter e na u. Qual é a integral de e na u du? É a própria e na u. Então, essa integral aqui vai ficar e na u. Só que eu vou voltar o u para y ao quadrado para poder substituir os limites aqui, 0 até 1, que são limites do y. Então, e na y ao quadrado de 0 a 1.
Então, ficamos com 1/2 e na 1 ao quadrado menos e na 0 ao quadrado. E na 1 é o próprio e na 0 vale 1. Então, esta é a resposta da nossa questão. O exercício 12 também é uma integral dupla numa região D, e essa região é a mesma de antes. Então, aqui está a região de integração. O x varia de 0 até y, até a reta, né? Isso aqui poderia escrever x igual a y, que antes eu escrevi y igual a x, tanto faz. Então, vamos ver como é que vai ficar a nossa integral aqui. Se a gente já quiser utilizar que o x tem limites variáveis e o y limites constantes, então a ordem aqui do dA tem que ser dx dy. Os limites do y de 0 até 1, os limites do x de 0 até y. Então, constantes aqui em y, aí o x eu tenho que olhar a função da esquerda, dá o limite inferior, a função da direita dá o limite superior. Ainda eu tenho que ver se essa integral, essa primeira integral aqui, é uma integral fácil de resolver, né? Se eu consigo resolver ela facilmente. Se eu tivesse trocado aqui a ordem, feito dy, dx, a minha primeira integral aqui não daria para resolver por uma substituição simples. Como eu coloquei o dx primeiro, eu consigo resolver ela por uma integral simples. Isso não quer dizer que na próxima integral não seja uma integral que a gente tenha que resolver utilizando, por exemplo, uma substituição trigonométrica. Então, essa primeira aqui, quando eu resolver ela, vai sobrar uma função só de y. Então, e de y, eu tenho que resolver essa integral. Como é que eu vou fazer essa integral? Bom, eu vou utilizar aqui o u, a mudança aqui de variável, é tudo que a gente tem dentro da raiz quadrada. E o du vai ser a derivada desse u em relação a x, né? Que eu tenho que trocar o dx por du. Então, a derivada desse u em relação a x, y ao quadrado é 0, a derivada, e a derivada de menos x quadrado é menos 2x dx. O x a gente tem na integral. Se não tivesse, não daria para fazer por substituição simples. Mas o menos 2 não. Então, o que a gente vai fazer? Colocar divisão por menos 2. E dentro também a gente vai colocar o menos 2, para não alterar. Tudo isso aqui é o nosso du. O que está dentro da raiz é o u. Então, eu tenho que fazer aqui separado, a integral de raiz de u não meio du. Qual é a integral de u não meio? U não meio mais 1, 3 meios sobre 3 meios, ou seja, passa invertido aqui 2 terços. Então, eu já vou voltar aqui, eu tinha menos 1 meio, 2 terços de u na 3 meios, mas o u é y ao quadrado menos x quadrado na 3 meios, com o x sendo substituído de 0 a y. Aqui o 2 vai simplificar, eu tenho menos 1 terço aqui na frente. Quando eu substituir o x por y, eu vou ficar com 0 aqui, né? E quando eu substituir o x por 0, eu vou ficar com y ao quadrado só.
Então, aqui ficou 0 menos, aqui ficou y ao quadrado elevado na 3/6. Eu tenho potência de potência. Então, o que eu faço com os expoentes? Eu multiplico os expoentes. Mantenho a base e multiplico os expoentes. Quando eu multiplicar 2 por 3/6, eu vou simplificar aqui o 2 e vai sobrar menos 1/3 vezes esse menos aqui, né? Então, acaba dando mais 1/3 de y ao cubo, né? Porque sobrou só o 3 aqui. Então, menos com menos, mais. Toda essa integral aí sobrou 1/3 de y ao cubo dy. 1/3 agora eu vou tirar para fora da integral. Integral de y na 3, y na quarta sobre 4, de 0 a 1. 3 vezes 4 dá 12. Quando eu substituir o y por 1, vai dar 1. Quando eu substituir o y por 0, vai dar 0. Então, 1 sobre 12 vezes 1, essa é a resposta. O exercício 14 pede para calcular essa integral dupla, onde D é a região limitada por y igual a raiz de x e y igual a x quadrado. Bom, aqui a gente tem o desenho e a gente está vendo que eles se cruzam, essas duas curvas se cruzam em 0 e em 1. Então, a região D é essa aqui. Mas se a gente não tivesse o gráfico, né? Então, aqui é a raiz de x e essa aqui é x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Como é que a gente sabe os pontos onde se cruzam? Já que aqui não deu. O x varia de 0 a 1 e o y que varia de uma função até outra. Então, como não foram dados os limites aonde as duas funções se cruzam, a gente teria que igualar essas duas funções, né? Onde que x quadrado é igual a raiz de x. Como é que eu faço para resolver isso? Para tirar a raiz aqui, eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Então, aqui eu vou ficar com x na quarta igual, aqui a raiz vai cortar com o quadrado, igual a x. Então, é uma equação do quarto grau. Para resolver, eu posso colocar um x em evidência, x ao cubo menos 1. Então, daqui, desse produto, eu sei que uma raiz é x igual a 0 e a outra raiz seria x ao cubo igual a 1, que daí sai x igual a 1. Então, eu tenho aqui as duas raízes, aonde as funções vão se cruzar, em x igual a 0 e em x igual a 1. Então, para resolver essa integral aqui, eu tenho limites constantes em x. Então, de 0 até 1, o dx vai ficar na integral de fora. E o y? O y eu tenho que ver a região, a função que delimita embaixo vai me dar o limite inferior aqui da integral, e a função que delimita a região em cima vai me dar o limite superior. Então, embaixo está delimitado pela parábola y igual a x quadrado. E em cima, pela raiz de x. Vejam que é só nesse intervalo de 0 a 1, porque depois muda, né? Fica maior a função x quadrado, ela vai ficar em cima, e a raiz de x fica menor para x maior que 1. Tá? Mas para x entre 0 e 1, acontece isso. A função de cima é a raiz e a função de baixo é a parábola. Então, vamos resolver. Primeira integral em y significa que vai sobrar a função só de x aqui.
Então, vamos lá. Integral de x dy é x vezes y. Integral de y ao quadrado sobre 2, calculado nesses limites. Então, a gente vai substituir o y por raiz de x que eu vou ter que integrar, já vou passar para x na 1/2. Aqui, raiz de x ao quadrado, né, que eu vou cortar aqui a raiz com o quadrado, menos, vou substituir o y por x quadrado. Então, aqui eu tenho x vezes x na 1/2. Eu sei que eu tenho que integrar, né? Então, eu vou fazer aqui na multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes. 1 mais 1/2, tirando o mínimo, dá 3/2. Aqui cortou o quadrado com a raiz, sobrou x sobre 2, menos. Aqui x vezes x ao quadrado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Mantenho a base e somo os expoentes, dá x na 3. Mais x ao quadrado também é lá das regras da potenciação. Mantenho a base e multiplico os expoentes, x na 4. Então, é esse polinômio aqui que a gente tem que integrar agora em relação a x. Vou fazer aqui embaixo. Então, eu tenho integral de 0 a 1 de tudo isso. É um polinômio. Então, vamos integrar cada um dos termos. Integral de x na 3/2. X na 3/2 mais 1. Quanto é 3/2 mais 1? Tiramos o mínimo, 5/2. E ele vai ficar dividido por 5/2, ou seja, multiplicado por 2/5. Mais, aqui eu tenho 1/2 vezes x. A integral de x é x quadrado sobre 2. Como eu já tinha 2 aqui na frente, vai ficar sobre 4. Menos, a integral de x na 3, x na 4 sobre 4. Mais, integral de x na 4 é x na 5 sobre 5. Como eu já tinha aqui o 2, sobre 10. De 0 até 1. Então, agora é só a gente fazer as contas. 2/5. X é 1, elevado na 5/2 vai continuar sendo 1, né? Mais 1 ao quadrado é 1, menos 1 na 4 é 1, mais 1 na 5 é 1 sobre 10. Menos, todos os termos têm x, então quando eu substituir por 0 vai zerar todo mundo. Então, aqui cortou 1/4 menos 1/4 e ficamos com 2/5 mais 1/10. Aqui tiramos o mínimo, entre 5 e 10 dá 10. Por 5 dá 2, vezes 2 dá 4. 10 por 10 dá 1, vezes 1 dá 1. 5 décimos. Ou simplificando por 5, 1/2 é o resultado da nossa integral.
O exercício 16, ele fala para calcular essa integral dupla, onde a região de integração é limitada por x igual a zero e x igual a essa raiz. Bom, aqui a gente tem o desenho, né? O gráfico está vendo que é uma circunferência de raio 1. Mas como que a gente descobre isso? Uma maneira fácil é a gente elevar o quadrado aqui dos dois lados. Se eu elevar o quadrado dos dois lados, eu vou cortar a raiz com o quadrado. Então, eu vou ter x quadrado, vou passar o y ao quadrado aqui para o outro lado, mais y ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da circunferência de raio 1 com centro na origem. Só que está dizendo que a região não é toda a circunferência. A região começa em x igual a zero. Onde é que está o x igual a zero? É o eixo aqui do y. Então, ela começa em x igual a zero e vai até x igual a mais a raiz. X igual a mais a raiz é essa parte aqui. Raiz positiva. A raiz negativa seria aqui para o outro lado. Então, a região do nosso D aí é apenas a metade dessa circunferência. Então, vamos colocar aqui os limites nas integrais. Eu vou fazer dy dx ou dx dy. Bom, já que deu aqui o limite variável em x, eu vou colocar dx dy. Quais são os limites constantes do y? Então, onde é que está a faixa horizontal aqui que está compreendido essa região toda aqui? Tá? Desde y menos 1 até y1. Então, os limites constantes do y tem que ser esses, né? A nossa região D está nessa faixa horizontal aí, dentro desses limites do y. E aí, o x eu tenho que olhar a função da esquerda, que é o x igual a zero, me dá o limite inferior, e a função da direita, que é a raiz, me dá o limite superior. A gente sabe, né, que resolver essa integral é mais fácil em coordenadas polares, porque é uma região circular. Se a gente for fazer em coordenadas retangulares, a primeira integral aqui em x vai sobrar uma função só de y. Então, vamos calcular ela. Eu estou integrando em relação a x, então aqui eu tenho x, vai ficar x ao quadrado sobre 2. Y ao quadrado é constante. E aí vamos substituir de 0 até a raiz. O x tem que ser substituído pelo limite superior menos o limite inferior, mas quando eu substituir o x por zero, vai zerar. Aqui, a raiz quadrada vai cortar com o quadrado, e aí ficamos com 1 menos y ao quadrado vezes y ao quadrado sobre 2. Então, agora a gente vai só fazer essas multiplicações aqui, e nós teremos 1y ao quadrado menos y ao quadrado vezes y ao quadrado, y na quarta, sobre 2. Então, a próxima integral aqui, esse sobre 2 a gente pode tirar para fora da integral. A
de menos 1 a 1, y ao quadrado menos y na quarta, dy. Vamos resolver cada uma das parcelas. Integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, menos integral de y na quarta, y na 5 sobre 5, calculado nos limites de integração. Então, 1 ao cubo sobre 3, 1/3, menos 1 na quinta sobre 5, 1/5, menos, agora a gente tem que tomar cuidado com o sinal, menos 1 ao cubo vai ficar menos 1/3, menos 1 na quinta vai ficar menos 1 também, com esse menos aqui, dá mais 1/5. Então, podemos aqui tirar o parênteses. Temos 1/3, menos com menos, mais 1/3, e temos menos 1/5, menos com mais, menos 1/5. 1/2, que multiplica 2/3 menos 2/5. Vamos tirar o mínimo aqui. Entre 3 e 5 é 15. 15 por 3 dá 5 vezes 2, 10. Menos 15 por 5 dá 3 vezes 2, 6. Então, ficamos com 1/2 vezes 10 menos 6, 4 sobre 15. 4 por 2 dá 2 sobre 15. O exercício 18 nos diz que D é a região triangular com vértices 0, 0, 1, 2 e 0, 3. Então, aqui está a região de integração D. Como é que a gente vai fazer essa integral? Eu preciso colocar os limites aqui na minha integral dupla. Se eu pensar os limites constantes em x, qual é a faixa aqui vertical que eu tenho a região pintada, o x seria de 0 até 1. Daí a minha integral vai ficar dy dx, né? Os limites constantes em x. Mas os limites do y, eu preciso conhecer a função aqui de baixo, para me dar o limite inferior, e a função de cima, para me dar o limite superior da integral. Eu não conheço, mas são retas, são segmentos de reta, né? E a gente tem 2 pontos. Então, aqui foi chamado de ponto A, B e C. Com os pontos A, B, eu vou achar essa reta. Essa reta, ela é do tipo AX mais B. O A é o coeficiente angular, o B é o coeficiente linear. É onde essa reta corta o eixo do Y. Então, o B aqui, para a reta dada por esses 2 pontos, AB, é 0. Então, eu só preciso achar o A. Como é que eu acho o A? Bom, eu vou substituir o ponto B aqui. Ponto B é 2 para Y, 1 para X. Pronto, achei o valor do A, 2. Então, a primeira reta, essa aqui, é Y igual a 2x. Agora, eu vou achar a equação da reta que passa pelos pontos B e C. A mesma coisa, a equação é y igual a x mais b. O b é onde essa reta corta o eixo do y, que é em 3. Então, eu já sei que a minha equação é do tipo ax mais 3. Só falta determinar o coeficiente angular, o a. E, como essa reta é decrescente,
a gente tem que encontrar o A negativo. Se a gente não achar o A negativo, tem algum erro. Então, vamos fazer a mesma coisa que antes. Vamos substituir o ponto B. O y é 2, o x é 1. Então, aqui eu vou ter A mais 3 igual a 2. Vou passar o 3 para o outro lado. 2 menos 3, o A é menos 1, negativo como a gente esperava. Então, essa equação aqui de cima é menos 1x mais 3. Bom, agora a gente descobriu os limites da nossa integral em y. O y, ele começa na reta 2x e vai até a reta menos x mais 3. Então, agora está pronta a nossa integral dupla com os limites de integração. Primeira integral é em y, vai sobrar uma função só de x. Vamos encontrar a primeira integral. Em y, o x é constante. Integral de y é y ao quadrado sobre 2. Então, vai sobrar xy ao quadrado. Vou ter que trocar o y por menos x mais 3, ou 3 menos x ao quadrado, menos, vou ter que trocar o y por 2x ao quadrado. Aqui eu tenho um produto notável, então eu vou fazer quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E aqui eu vou ter que multiplicar o x por 4x quadrado. Então, aqui eu vou aplicar a distributiva, multiplicando tudo por x, 9x menos 6x quadrado, mais x ao cubo. E aqui, 4x ao cubo. Então, posso juntar esses dois, já que eu tenho que integrar novamente o resultado. Quanto mais simplificado, melhor. X ao cubo menos 4x ao cubo, menos 3x ao cubo. Então, a próxima integral é de 0 a 1 do resultado. Integral de uma função de uma única variável. E um polinômio. Tá? Então, integral de 9x quadrado sobre 2, de 6x ao quadrado, 6x ao cubo sobre 3, e de 3x na 3, 3x na quarta sobre 4, de 0 a 1. Aí é só a gente substituir o x por 1. Então, eu tenho 9 meios aqui, 6 por 3 dá 2, 2 vezes 1 ao cubo, 3 quartos, porque aqui 1 na quarta ficou 1. Menos, quando a gente substitui o x por 0, todos os termos vão zerar. Então, a gente tem que tirar o mínimo aqui, né? Mínimo entre 2, 1 e 4 é 4. Por 2 dá 2, vezes 9, 18. 4 por 1 dá 4, vezes 2, 8. 4 por 4 dá 1, vezes menos 3, menos 3. 18 menos 8 dá 10, menos 3, 7 quartos. O exercício 20 diz: determine o volume do sólido abaixo da superfície Z e acima da região limitada por x igual a y ao quadrado e x igual a y ao cubo. Bom, a função x igual a y ao quadrado, ela é
ela deve começar em 0, né? Porque eu poderia reescrever isso aqui como sendo y igual a raiz de x. Então, não tem essa partezinha aqui de baixo. Senão, deixa de ser função, né? Para um x, eu teria 2y. Então, começa aqui em 0 e cresce, né? Vai para o infinito. E x igual a y ao cubo é essa função aqui. Então, aqui eu tenho x igual a y ao quadrado, e aqui eu tenho x igual a y ao cubo. E a região de integração é essa aqui entre as duas curvas. Então, a gente sabe que elas se cruzam em 0 e em 1, como a gente viu antes também, né? Com raiz de x e x ao quadrado. Só que, se a gente não conhece o gráfico, como é que a gente descobre esses dois pontos? Igualando as duas funções, como a gente fez antes também. Eu teria que igualar y ao quadrado com y ao cubo. Passo y ao quadrado para cá. Y ao cubo menos y ao quadrado igual a 0. Coloco y ao quadrado em evidência. Y menos 1 igual a 0. Uma raiz sai daqui, y igual a 0, e a outra sai daqui, y igual a 1. Então, os valores do y, se eu tenho o y, eu substituo o x. Quando o y é 0, o x vai valer 0 também, está aqui o ponto na origem. E quando o y for 1, em qualquer uma dessas funções, o x vai ser 1 também. Então, eu tenho aqui o ponto 1 com 1. Certo? Então, eu quero calcular o volume. Usando uma integral dupla. O que vai dentro da integral dupla é a superfície, né? Z foi dada, né? Nossa f de xy, 2x mais y ao quadrado. E aí eu tenho que decidir se vai ser dx dy ou dy dx. Então, eu olho aqui, eu tenho uma função à esquerda, que é a y ao cubo, e uma função à direita, que é y ao quadrado. Então, eu poderia deixar o x dentro, já que o x já está isolado, dy. Quais são os limites do y? São os obtidos daqui, de 0 a 1. E os limites do x, de y ao cubo até y ao quadrado. Resolvo a integral de dentro, vai sobrar uma função só de y, depois integro em relação a y. Integral de 2x dx, x quadrado. Integral de y ao quadrado, y ao quadrado x, calculado nesses limites. Então, vou substituir o x por y ao quadrado. Menos, vou substituir o x por y ao cubo. Então, é menos, né? Porque seria menos com mais, menos, já vou botar direto, y ao quadrado e o x, y ao cubo. Então, aqui ficou y na quarta, aqui também. Aqui, potência de potência. Propriedade das potências, multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. E aqui, multiplicação de mesma base, somos expoentes. Y na 5. Então, nós temos 2y na quarta. Vou colocar primeiro aqui o y na quinta e depois o y na 6. Esse é o resultado da primeira integral. Então, agora a gente tem que colocar aqui
para calcular a segunda, de 0 a 1, do resultado. Então, o volume vai ser integral de 2y na quarta, 2y na 5 sobre 5. Integral de y na 5, y na 6 sobre 6. Integral de y na 6, y na 7 sobre 7, de 0 a 1. Então, substituindo y por 1, 2 quintos, porque 1 elevado aqui em qualquer potência vai dar sempre 1, né? Menos 1 sexto, menos 1 sétimo. Quando eu substituir o y por 0, vai zerar todos os termos. Agora, como eu tenho denominadores diferentes, eu preciso tirar o mínimo. O mínimo entre 5, 6 e 7 é o produto deles, eles não têm nada em comum, né? Então, 5 vezes 6 dá 30, vezes 7, 210. 210 por 5 dá 42, vezes 2, 84. 210 por 6, 35. Vezes menos 1, menos 35. E 210 por 7 dá 30, vezes menos 1, menos 30. Então, ficamos com 84 menos 65. Dá 19 sobre 210. O exercício 22 diz: determine o volume do sólido delimitado pelo paraboloide Z e pelos planos x igual a 0, que é o eixo do y igual a 1, que é a reta horizontal em y1, y igual a x, que é essa reta aqui, e z0, né? Então, o volume significa dizer que é a integral dupla dessa função de z0 até essa função. Então, é o que está acima do plano xy. Aqui, eu vou fazer dx dy ou dy dx? Bom, eu tenho os limites do x constantes de 0 até 1, os limites do y também constantes, poderia ser de 0 até 1. Aí, a função, como ela é y igual a x, eu posso colocar como sendo o limite inferior para y até y igual a 1. Então, ficaria assim, de x até 1, o y, aí o x seria de 0 a 1, os limites constantes. Ou a gente poderia trocar a ordem. Como é que ficaria trocando a ordem? Fazendo dx dy. Bom, os limites constantes do y, agora que está na integral de fora, teria que ser, nesse caso, de 0 a 1. Os limites de x, que é a integral de dentro, aí eu tenho que olhar assim, ó, na esquerda e na direita. Na esquerda é x igual a 0, até a direita, que é x igual a y. Tá? Então, não é simplesmente trocar a ordem aqui, a gente tem que observar a nossa região D de integração. Tá? Olhando aqui pelos limites, como eu tenho aqui também limite inferior 0, parece que essa integral aqui dá menos trabalho. Então, eu vou resolver essa aqui.
Vou fazer a primeira integral em x, vai sobrar uma função de y. Que função é essa? Então, integral de x² dx, x ao cubo sobre 3. Integral de 3y² dx é constante. 3y² vezes x, de 0 até y. Então, simplesmente eu vou trocar os x por y. Então, vou ficar com y ao cubo sobre 3, mais 3y² vezes y, 3y ao cubo. Quando eu substituir o x por 0, vai zerar tudo. Então, próxima integral é de 0 a 1 do resultado poderia ter juntado aí os dois, né? Tirando o mínimo e fazendo uma única integral, mas também pode ser feito assim. Então, integral de y ao cubo é y² sobre 4, mas eu já tinha 3 ali, então vou multiplicar 4 vezes 3, 12. Mais 3y² sobre 4, de 0 a 1. Substituindo o y por 1, 1 sobre 12, mais 3 sobre 4. Não tirei o mínimo antes, tenho que tirar agora. Mínimo entre 12 e 4 é 12. Por 12 dá 1, mais 12 por 4 dá 3, vezes 3, 9. 10 sobre 12 dá para simplificar por 2 em cima e embaixo, numerador e denominador. Dividido por 2, 5/6 unidades de volume. O exercício 24 diz: determine o volume do sólido limitado pelo cilindro Z igual a x. Então, aqui seria a nossa f de xy, só que nesse caso depende apenas de x, não tem problema. Isso é o que vai dentro da integral dupla. Aí eu tenho que decidir se o dA vai ser dy dx ou dx dy. Então, vamos ver. Y igual a x, é essa reta aqui. Y, aqui eu poderia reescrever, né? Y igual a 2 menos x. Então, é uma reta que passa aqui no 2, ela é decrescente. Essa aqui é a reta 2 menos x, uma reta decrescente. Aqui é a nossa região, então, está delimitado por essas duas funções. Então, se eu já tenho o y aqui isolado, né? O y vai dessa reta y igual a x até essa reta 2 menos x. Então, eu poderia colocar os limites do x constantes aqui, de 0 a 1, e os limites do y variável. A função de baixo é y igual a x, a função de cima é 2 menos x. Então, vou resolver primeiro a integral aqui de dentro, vai sobrar uma função só de x. Integral de x dy é x vezes y, porque é constante, substituído nos limites. X vezes 2 menos x, menos x vezes x. Então, aqui dá 2x menos x² menos x². 2x menos 2x². Então, vou substituir aqui na próxima integral. De 0 a 1, 2x menos 2x² dx. Integro 2x, x², menos 2x ao cubo sobre 3, de 0 a 1.
Substituindo x por 1, 1 menos 2/3, substituindo x por 0, zerou tudo. Tiramos o mínimo, 3 por 1 dá 3, vezes 1 dá 3, 3 por 3 dá 1, vezes 2, 2. Então, o volume ficou 1/3 de unidades de volume. Então, na aula de hoje, estudamos uma lista de exercícios sobre integrais duplas, analisando a região de integração, colocando os limites de integração, observando sempre que na integral de fora a gente precisa ter sempre os limites constantes e na integral de dentro os limites podem ser variados. Até a próxima aula!